Então não basta você saber que a empresa é lucrativa. Você tem que entender aonde esse lucro está. A ideia geral de um balanço é entender que... Eu sempre falo aqui no canal que contabilidade é a melhor ferramenta de gestão que existe no mercado. Isso é muito fácil de provar. É só você abrir qualquer bolsa de valores do mundo e verificar qual é a ferramenta que as empresas utilizam para demonstrar a realidade financeira dos seus negócios no dia a dia para seus clientes. Não é complicado entender que quando a gente fala de gestão de empresas, análise de resultado, análise de saúde financeira das empresas, você sempre vai ver balanço, DRE e DFC. Agora a questão é, por que você ainda não usa isso na sua empresa? Eu sou o Carlos Pires, sou sócio fundador da Pro Resultado e da Resultado em Foco, duas empresas focadas em gestão de empresas, sendo a Pro Resultado uma empresa que usa a contabilidade estratégica como ferramenta de gestão das empresas. Ela realmente utiliza balanço, DRE, DFC para avaliar praticamente qualquer área da empresa. E o Resultado em Foco, uma contabilidade que preza por um serviço um pouco mais estratégico quando o assunto é contabilidade. A ideia é mostrar para os clientes que a contabilidade é muito mais que uma calculadora de tributos. E aqui nesse canal, o que a gente traz é o dia a dia dessas empresas. É o dia a dia de como eu utilizo a contabilidade, o balanço, a DRE, a DFC, para gerenciar os negócios ou para resolver problemas dos clientes. E aqui, nessa série de vídeos, o que eu quero trazer é como você pode utilizar essas ferramentas no seu dia a dia, de forma prática mesmo, mostrando com detalhe as ferramentas que a gente utiliza, como a gente utiliza, e provando, a partir de informações do mercado, como isso é essencial para a sua empresa. E se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, não sabe por que você está aqui, ou não entendeu sobre o conteúdo, assiste os outros vídeos, termina esse, porque balanço é um assunto à parte e você vai ver muita conexão com outros assuntos de gestão financeira e depois você volta e dá uma olhada nos outros dois vídeos que a gente já tem no canal. Na realidade, dependendo da época, olha os 3 vídeos além desse, porque aqui a gente sempre vai falar de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Eu não sei o nível que você tem de gestão financeira, o nível que você conhece de balanço, de DRE, de DFC, de ferramentas da contabilidade para o dia a dia do negócio. Mas de qualquer forma, eu quero começar pelo menos por um resumo básico do que é balanço. Se você já sabe, pula para a próxima parte do vídeo, que é onde eu aplico ele de forma mais estruturada. Então, eu vou mostrar aqui para vocês de forma bem simplificada qual é a ideia de um balanço. Um balanço, basicamente, ele é dividido em 2 grandes partes. Uma parte chamada de ativo e uma parte chamada passivo. Muito do que as pessoas falam é falar que passivo é a dívida da empresa e que ativo, na realidade, são os bens e direitos. Mas eu gosto de avaliar de uma outra forma. Na realidade, o passivo é a origem do capital. E o ativo é o destino desse capital. Todo o financiamento de uma empresa está dentro do passivo. O que é interessante a gente entender? Quando você abre uma empresa, basicamente, você tem um capital social. O sócio vai lá e aporta algum valor. Ele aportou 50 mil reais. Esse valor tem um destino, que é o caixa da empresa. Ou, por exemplo, bancos. Os mesmos 50 mil reais. Para manter o balanço balanceado. Depois, eu posso ir lá e comprar de um fornecedor financiado mais 80 mil reais de mercadoria, que vai para o meu estoque, 80 mil reais de mercadoria. E assim por diante. Eu posso, em um determinado período, ter um lucro nessa empresa. E esse lucro iria para a disponibilidade com sócios. E automaticamente esse lucro estaria aqui no balanço, seja em bancos, seja em clientes a receber. Então, a ideia geral de um balanço é entender que ele vai sempre refletir a origem de um capital e o destino desse capital. Todo financiamento de uma empresa passa pelo passivo. Carlos, mas você está falando que tudo que eu tenho no meu ativo eu devo? Sim, você deve. Ou você deve para o mercado, que seria o passivo circulante ou o passivo não circulante, fornecedor, banco, tributos, funcionários, ou você deve para os sócios, que é quem tem o direito de receber os lucros da empresa. Então, basicamente, essa é a estrutura de um balanço. Mas, como é importante isso aqui no dia a dia? É o que a gente vai começar a falar aqui agora. Por quê? Se eu tenho um resultado em uma DRE, que é a análise que a gente já viu aqui nesse conteúdo, se eu tenho um resultado
de lucro no final de uma DRE, lembra que eu acabei de falar? Esse lucro é dos sócios, mas ele pode estar em alguma parte do ativo. Então não basta você saber que a empresa é lucrativa, você tem que entender aonde esse lucro está, porque mesmo que você tenha lucro, você pode estar investindo isso de forma errada, você pode estar tendo um financiamento de terceiros, seja fornecedor, seja clientes, seja investimentos, que pode estar alocando recursos de forma errada. Como a gente costuma brincar aqui, caixa é rei. Então, se você não sabe aonde você está alocando seus recursos, muito provavelmente você corre o risco de, mesmo tendo lucro, levar a sua empresa a uma dificuldade financeira. Então, a partir de agora, vamos entender como montar esse balanço e como o balanço pode orientar toda a gestão financeira de um negócio. Vamos lá. Qual é a estrutura de um balanço? A estrutura de um balanço ela não muda, como eu falei. Se você for em qualquer empresa, for na bolsa de valores de qualquer país e verificar a estrutura de demonstrações, você vai ver sempre a mesma estrutura, tanto no balanço quanto na DRE, até mesmo numa DFC. O que é isso? É basicamente uma estrutura que foi, entre aspas, uma convenção, né, que criou-se as IFRS, que são as instruções, as normas internacionais de contabilidade, que são direcionadas aqui, que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo consiga olhar um balanço e entender. Então é importante a gente considerar isso na hora de montar uma estrutura de balanço. Eu separei 2 balanços aqui para a gente poder dar uma olhada neles, para vocês entenderem um pouco mais sobre a estrutura de um balanço aplicada a grandes empresas. Depois a gente vai levar isso para dentro do negócio. Vamos lá. Aqui a gente tem uma estrutura do balanço patrimonial da Petrobras. Basicamente, a gente consegue ter aqui toda a estrutura de ativo, aonde eu tenho aquilo que é mais líquido no dia a dia. Então, por exemplo, o que é mais líquido numa empresa é caixa, porque é líquido de fato. O que eu falo líquido é facilmente liquidável, eu posso utilizar. O capital ele tem uma característica líquida que ele é fluido, você pode mover ele muito facilmente, diferente de outros direitos que você pode ter. Títulos e valores mobiliários, que pode também ser de curto prazo e facilmente liquidáveis. Depois você tem contas a receber, depois estoque, você precisa vender o estoque para liquidar ele. Impostos e créditos que você pode ter de curto prazo. Depois você tem aqui o total do ativo circulante, depois você entra no ativo não circulante, que aí você tem contas a receber, títulos, depósitos judiciais e principalmente investimento e imobilizado, que são 2 grandes grupos do ativo não circulante. Então você divide o seu balanço em 2 etapas. Primeiro, ativo e passivo. Depois, dentro do ativo, você divide em curto e longo prazo, que é o circulante e não circulante. A gente depois vai detalhar isso de forma mais estruturada. O passivo, da mesma forma, você tem. Só que o passivo ele divide em 3 grandes grupos. Passivo circulante, que é aquilo que você tem em vencimento. Por convenção, a maioria das contabilidades, a maioria das empresas usam aquilo que vence em 12 meses. Ou seja, o que vencer mais do que daqui a 1 ano, você teria que colocar como longo prazo. A legislação brasileira ela fala sobre vencimento até o fim do período subsequente. Ou seja, se agora a gente está em janeiro, seriam mais 23 meses. Se agora a gente estiver em maio, seriam mais, por exemplo, vamos colocar junho, que seria mais fácil, né? Seriam mais 18 meses. Então, você tem aqui toda a parte de passivo, circulante, que são aquilo que é líquido, fornecedor, financiamentos de curto prazo, arrendamentos, impostos que estão a vencer, por exemplo, passivos trabalhistas. Depois, você tem toda a parte de longo prazo, que seria basicamente os mesmos financiamentos, mas você pode financiar de 60, 120 vezes. Impostos que podem ainda vir a ocorrer, impostos que você diferiu, que você vai pagar no futuro. Você também pode ter processos judiciais ou provisões de perda de processos judiciais. Depois você tem aqui o capital social, que é aquilo que faz parte do capital dos sócios. Se você vem aqui, por exemplo, esse é a mesma estrutura, porém da Amazon. Você pode ver que você tem os ativos, né? Os ativos correntes, caixa equivalente, você tem toda a parte de recebíveis, inventários. Depois você tem outros que por exemplo, operações, você tem propriedades e equipamentos, que é os investimentos. Goodwill, que é como se fosse uma mais-valia, né?
Depois você tem aquilo que a gente entende como passivo e a parte dos sócios, né, o equity dos stakeholders, stockholders no caso aqui, né, não são interessados, são donos de ações. Então você tem contas a pagar, você tem toda a parte do passivo corrente, que eles chamam lá, né, que é o nosso circulante. Depois você tem a parte relacionada àquilo que é o não corrente, né, que é de longo prazo. E depois aquilo que é equivalente ao nosso patrimônio líquido, que é o equity dos stockholders. Então, você pode ver que basicamente a estrutura é muito similar entre, claro, desenho, design, tudo isso depende de país para país. No Brasil, a gente tem muito mais preocupação com essa questão de design. Tanto é que se você entrar na empresa, no site da empresa do Warren Buffett, você vai ver que é um site praticamente extremamente amador, né? Você olha porque ele não passaria nenhuma confiança. Mas lá eles têm um pouco menos de preocupação nessa questão de design quanto a gente tem por aqui. Então, se eu entendi essa estrutura, agora a gente tem que ir para a prática. Como que eu faria para implementar um balanço? Então vamos aqui avaliar a estrutura de um balanço da forma que a gente faz aqui na ProRestado. Primeiramente, a gente tem um modelo de dashboard, que é um painel onde a gente consolida DRE, balanço, DFC, outras análises que podem ser oriundas das três demonstrações, como por exemplo, retorno, total investido, capital investido, taxa de retorno sobre o investimento, liquidez, índices, né? Eu não gosto muito de índices para empresas que eu estou na gestão deles no dia a dia, através da consultoria, porque eu acho que o índice ele é uma visão mais externa. Para a gente que está no dia a dia é muito mais fácil fazer análises mais avançadas. Então a gente tem toda uma questão de análise gráficas, análise, por exemplo, como a movimentação de estoque, a ativação de patrimônio da empresa. Tem N análises que a gente pode fazer a partir de um balanço. Mas depois que eu acabar essa parte da série, que é mais de estruturação das demonstrações, eu volto aqui e passo para vocês um modelo de análise que a gente faz no dia a dia no cliente. Para você ver que balanço DRE e DFC pode ser muito mais do que simplesmente números. É possível você contar a história de uma empresa e apresentar de forma estruturada para um cliente uma análise muito mais avançada que mostra para ele informações que não estão tão claras no dia a dia ali, simplesmente analisando uma ou outra demonstração ou acompanhando o dia a dia das vendas. Vamos dar uma olhada aqui no balanço. Qual que é a ideia de um balanço? Um balanço, ele basicamente vai trabalhar na estrutura que eu comentei com vocês. A gente tem, primeiro, a estrutura do ativo circulante, ativo não circulante, total do ativo. Depois a gente entra em passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Esse é o modelo que a gente usa por uma questão mais de estrutura de DRE, estrutura de balanço, estrutura de número de níveis de contas. É mais fácil trabalhar nesse formato. Então vamos lá entender a estrutura básica aqui. Primeiro, a gente tem aquilo que é disponível, ou seja, aquilo que está líquido, disponível para a empresa no dia a dia. Por quê? O caixa rei. Então é sempre interessante a gente ver quanto que a gente tem líquido e o que movimentou de um mês para o outro. Qual que é a diferença que eu tenho de variação entre caixa? Se eu tive lucro, se ele tivesse sido recebido, ele estaria aqui no caixa. Depois, aqui está sim o somatório, mas aquilo que eu tenho em estoque. Eu gosto de ver primeiro o estoque, por quê? O estoque, às vezes, ele é muito investido pela empresa. Acaba utilizando caixa para comprar estoque em promoções, em cenários em que ele quer ativar mais o estoque da empresa para ter capacidade de giro. Então, eu gosto de trazer o estoque antes dos recebíveis. Já tem cliente que gosta mais de ver o estoque depois dos recebíveis, porque o estoque é menos líquido. Mas a ideia é você estruturar e ver de forma clara o que eu tinha de disponíveis no último dia do mês, por exemplo, de abril, o que eu tinha de estoque no último dia do mês de abril, o que eu tinha de créditos a receber. E depois, quando você fizer uma análise de uma DRE de maio, como que se comportou a movimentação dessas contas? Eu tive lucro, mas eu não recebi dos meus clientes? Eu tive lucro, mas eu investi em estoque? Ou eu tive lucro e está no caixa? Da mesma forma, depois, o ativo não circulante. O que é importante você ter detalhes aqui, e eu vou mostrar um pouco mais à frente, como a estruturação de um balanço obrigatoriamente faz com que você tenha uma classificação melhor da sua gestão financeira.
Depois, o que você tem aqui? A parte do não circulante, que é o quê? Clientes que eu vou receber em mais do que 12 meses. Investimentos que eu posso ter feito tanto em outras empresas, quanto incentivos fiscais e N outros investimentos. Como, por exemplo, você tem investimento ali na lei do bem, você tem investimento na questão da subvenção do ICMS, são N cenários. Depois, você vai ter toda a parte aqui de imobilizado, que é um ativo muito importante da empresa. Às vezes você tem lucro, mas está na fase de investimento, comprando máquina, criando estrutura, e você pode ter dificuldade financeira, mesmo tendo lucro, porque você está investindo muito. Depois aqui o intangível, né, que são marcas, patentes. Eu gosto de utilizar para mostrar despesas que foram realizadas, mas que de fato não são da operação naquele mês, são operações futuras, e que seria bom a gente estruturar aqui como um intangível. São investimentos que eu vou fazendo para criar uma marca. E, por exemplo, aqui você tem software. Às vezes você faz uma aquisição de um software e quer deixar ele aqui dentro de um intangível, ou você está investindo na construção de um software e quer deixar isso aqui como intangível no lugar de levar para despesa. Ou você pode ter usado a lei do bem, que a gente já falou aqui no canal, para ter o benefício fiscal, mas num balanço gerencial você escolheu deixar ele aqui. E esse é um passo muito importante que é bom a gente validar. O que acontece? Por que eu teria um balanço gerencial, Carlos, se eu já tenho uma análise financeira do meu negócio através da contabilidade? Vamos supor que você tem, por exemplo, uma fábrica de software e você está fazendo investimentos em inovação do seu software, porém, esses investimentos você está usando da lei do bem. Você ativa, deprecia dentro do período, utilizando, por exemplo, o lucro real trimestral, para você aproveitar todo aquele benefício dentro do trimestre e ainda aproveitar mais aquele 60% ou 80% da lei do bem. Só que contabilmente, ok, isso está certo, mas você quer ver gerencialmente quanto você está investindo neste software, quanto você tem de ativo investido naquele software, para depois você avaliar isso em uma taxa de retorno. Essa é uma ótima forma de você ter isso dentro do seu controle, né, de ativo. Você pode também virar para mim e falar, Carlos, a depreciação que eu tenho dentro da contabilidade, ela é muito ágil. Por exemplo, um computador em 2 anos. Tem computador na Prestado que tem mais de 2 anos. Um carro em 5 anos. Você sabe que um carro em 5 anos ele ainda vai ter valor de venda. Você não quer fazer a depreciação igual a depreciação contábil para uma análise financeira. Você quer fazer, o carro comprei por 100 mil, eu vou vender ele por 50 daqui a 5 anos. Então, eu quero depreciar só 50% do carro em 60 meses. Você pode ter esse controle aqui também. Então, tudo isso são formas de você estruturar o seu balanço. Depois disso, você vai tendo o quê? A estrutura do passivo. Você pode, por exemplo, ter um lucro num determinado mês e ter liquidado fornecedores. E aqui você vai ver isso. Ou cenários diferentes. Você pode estar tendo prejuízos recorrentes e você vai vendo que o seu fornecedor só vai aumentando. Por quê? Você está sendo financiado pelo seu fornecedor. Ou então, você está tendo prejuízo, mas o seu empréstimo ele aumenta a cada 3 meses. Você vai vendo que você está utilizando o capital de giro de rápida circulação para você conseguir ter esse resultado. E aí, automaticamente, você vai entendendo cada vez mais o ciclo da sua empresa. Então, por isso que o passivo aqui que a gente acabou de entrar, ele começa pela parte circulante, para você poder entender aquilo que vence de curto prazo, que é muito importante. Depois eu vou mostrar para vocês um pouco do porquê dessas análises. Mas aqui você vai ter bancos que eu tenho negativo, cheque especial, fornecedores a pagar, empréstimos e financiamentos de curto prazo, impostos com vencimento imediato, ou fornecedores em atraso, para você saber qual que é a situação da sua análise ao que tem de fornecedor a vencer e o que tem de fornecedor em atraso, que é muito importante. Obrigações tributárias. Tem muita empresa que se financia não pagando impostos. E é importante você saber onde está saindo esse financiamento. Depois você tem toda a parte de obrigações trabalhistas, esse no nosso modelo, tá, gente? A gente gosta de detalhar mais para o cliente entender aonde está as dívidas dele, aonde ele vai ter que utilizar esses financiamentos e até para ele saber o que ele tem de disponibilidade no caixa. Que é uma pergunta que eu faço para muitos dos meus clientes e eles não conseguem responder. Uma coisa que eu pergunto muito para os clientes é: se hoje
você tivesse que fechar a sua empresa, encerrar as atividades dela, você teria capacidade? Ou a sua empresa é infechável? Ah, Carlos, mas não existe uma empresa impossível de fechar. Se você não fizer uma recuperação judicial, não tiver um processo desse, existe sim. Existe, por quê? Eu já tive clientes que se ele tivesse que fechar e liquidar todos os fornecedores e todo o passivo trabalhista dele, ele não teria capital. Ele tinha que continuar vendendo, estruturar a empresa dele para ele continuar crescendo, para ele poder ter uma melhor lucratividade, gerar um caixa que iria suprir o passivo tributário e o passivo trabalhista dele. Uma empresa que tinha 200 funcionários, então tinha um passivo trabalhista de anos ali, eles não podiam fechar. Então é importante você ter esses números aqui dentro e eu vou mostrar como controlar tudo isso mais detalhado aqui dentro desse modelo de dashboard que a gente usa nos clientes. Aqui eu estou mostrando no Excel, tem formas mais avançadas, através de BI, através de software, mas aqui é mais fácil de mostrar no dia a dia e mais fácil de implementar. Depois, normalmente, a gente evolui para outras formas. Para você ter uma ideia, tem cliente nosso que já implantou essa contabilidade inicial dentro do próprio software, mesmo mantendo uma contabilidade fiscal fora da empresa. Então aqui depois você tem ali o exigível a longo prazo. A gente sempre coloca o exigível a longo prazo bem curtinho, porque ele, na maioria das empresas, coisas que vencem há mais de 12 meses são poucas. Então a gente tem ali empréstimos, financiamentos, parcelamento de impostos e outras contas a pagar. Quanto mais necessário detalhar isso, a gente vai reestruturando o modelo de dashboard. E depois aqui você tem o patrimônio líquido da empresa. Aqui eu simulei um cenário onde o total de passivo é muito maior do que o ativo. Para você entender que se a empresa estiver numa situação financeira onde ela está sendo financiada por terceiros e se endividando, através de, por exemplo, não estar gerando lucro e estar trazendo capital de terceiros para fazer com que a empresa se mantenha de pé, você vai ver isso através do PL aqui dentro desse modelo. Então, agora que a gente já viu uma estrutura clara, ou melhor, eu vou entrar nas ferramentas ao mesmo tempo que eu mostro como que o balanço pode orientar a sua gestão financeira. Se você quer ter aqui no seu balanço, por exemplo, um controle, vamos verificar cada tópico. Ou seja, fiz um aporte numa empresa, eu preciso ter controle de caixa, banco, então já tem que ter algum controle. Como é caixa, teria que ser um contas a receber, porque entrou o capital na empresa, e um controle de banco. Com esse dinheiro em mãos, você vai ter que comprar ativo ou você vai ter que comprar estoque. Você tem que ter um bom controle de contas a pagar para você poder gerenciar os seus fornecedores. Feito isso, você precisa gerenciar os seus saldos se você comprou estoque. Então, seu controle de estoque tem que ser eficiente e se você tiver uma empresa, por exemplo, lucro real, que tem crédito de PIS e COFINS, isso tem que ser considerado aqui. Controlei meu saldo de estoque, eu vou ter que fazer vendas. Automaticamente, desculpa, até marquei errado aqui, gente. O meu estoque está aqui em cima. Eu fiz o controle de compras, eu tenho que ter controle de estoque. Ou seja, para ter um balanço, você tem que ter controle de contas a receber, para entrada de capital, controle de contas a pagar, para você fazer compras, despesa, estoque, o que for. Controle de estoque, para você poder gerenciar aqui. Se necessário, você teria que também ter um controle de um bom análise de crédito de impostos. Depois, você fez uma venda. Contas a receber. Beleza, aí eu vou ter controles trabalhistas, porque eu vou ter que ter pessoas trabalhando para mim para ajudar a vender. Para você ter um controle, por exemplo, de obrigações trabalhistas, você tem que ter um controle de folha. Seja a sua contabilidade te mandando o controle, seja você gerenciando, mas você precisa ter um controle, seja por Excel, seja o software, o que for. O que a gente recomenda é um controle por uma planilha de Excel que vai permitir que você controle salário bruto, comissões, hora extra, DSR, todas as demandas ali trabalhistas e quanto que isso te gera de INSS, FGTS, o que vai gerar de férias, o que gera de 13º, mensalmente e também aquilo que eu tenho a pagar de longo prazo, ou seja, o total da minha provisão trabalhista. Cada mês que um funcionário vai trabalhando na empresa, ele gera um direito de férias de 13º. Na hora que eu liquido, eu deduzo aquilo ali do meu passivo. Mas todos os meses eu estou gerando um passivo aqui com os meus funcionários de provisões trabalhistas. Também estou gerando um passivo de INSS e FGTS a recolher e por aí vai.
Então eu preciso ter um bom controle disso. Depois, eu preciso de um controle, por exemplo, de financiamentos, caso eu faça financiamentos e endividamentos. Então eu preciso saber quantas parcelas eu tenho a pagar, quanto disso é juros, quanto disso é valor da parcela, qual é a situação do meu saldo devedor de curto, de longo prazo, o que eu tenho de juros de curto e longo prazo ainda a acontecer. Então tudo isso tem que ser gerenciado dentro da operação da empresa. E a gente faz isso através de uma planilha acessória, mas que me dá a base para controlar isso dentro do meu exigível de longo ou de curto prazo. Ou seja, o balanço ele vai te dando essas nuances para você ter que controlar a sua operação. Você pode controlar financiamento dentro do seu contas a pagar, você pode controlar a tabela acessória, dentro de rotina específica do seu software. O importante é controlar. E aí vão tendo outros, por exemplo, o imobilizado. Você tem que, de alguma forma, controlar esse imobilizado, o que eu tenho de investimento nele, o que eu tenho de imobilizado de depreciação mensal. Tudo isso é base para você poder ter um bom balanço. E aí você consegue ter seu ativo imobilizado. Então, qual é a ideia do controle do balanço? É você conseguir verificar os seus saldos e também, para ter isso funcionando bem, você tem que ter procedimentos lá no seu financeiro. Ele te orienta nos procedimentos que você precisa ter. Mas o balanço é uma ferramenta extremamente estratégica. Como eu falei, você pode descobrir aonde você está alocando os seus recursos, seja recurso de captação, seja recurso de lucro, seja recurso dos sócios. Mas é bom você verificar onde ele está sendo alocado e, principalmente, por onde sua empresa está sendo financiada. Às vezes o sócio vê um prejuízo, mas ele vê um prejuízo baixo na DRE. Aí ele pensa, não, está tranquila a minha empresa. Só que ele ainda tem que pagar amortização, tem que pagar principal de parcelamentos, e lá na DRE só está indo juros. E pode ter um valor muito mais alto acontecendo por mês dentro dessas outras nuances. Se ele não verifica isso no dia a dia dele, automaticamente ele acaba correndo o risco de ter um lucro ou um prejuízo baixo, mas não ver que a empresa dele está sendo financiada por terceiros, que cada vez ele está mais endividado. Ou ele pode ter um lucro muito baixo, que não é suficiente para pagar esses parcelamentos. Tanto é que lá na aula no vídeo, de DRE, a gente falou muito sobre depois do lucro você conseguir ver aquilo que você tem de investimento, de financiamento, de parcelamento. Então o balanço ele te dá esse norte. Pô, a empresa está lucrativa, mas por que não tem dinheiro? Você está investindo, você está pagando parcelamento, você tem empréstimos. Então tudo isso está aqui dentro do balanço. Ele tem que ser uma demonstração auxiliar à demonstração da DRE. Visto isso, eu acredito que já está um pouco mais fácil de vocês entenderem a importância de um balanço, até talvez de criar um controle de balanço aí no seu negócio, utilizando demonstrações acessórias, utilizando outras ferramentas e talvez evoluindo aí de acordo com aquilo que a sua estrutura permite. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, que eu acho que não adianta a gente trazer muita informação, eu tenho isso muito claro depois do tanto de consultor que eu treinei. É bom a gente ir aos poucos. Recomendo você que já assistiu esses vídeos, implanta o controle financeiro, tenta uma DRE, tenta um balanço e vai trabalhando nisso, depois tenta uma DFC e vai trabalhando no controle e refinando o seu controle no dia a dia. Se você quiser ajuda nisso, quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar aqui embaixo nos comentários, manda suas dúvidas, mostra o modelo, manda algum material mostrando aquilo que você entendeu sobre o assunto ou o que você gostaria de discutir. Deixe suas dúvidas aqui sobre controle de estoque, controle de imobilizado, questões tributárias. Tudo que vocês trouxerem aqui de dúvidas vão fazer com que a gente enriqueça cada vez mais o conteúdo do canal. Porém, se você precisar de ajuda, como algumas pessoas já fizeram, e eu tenho notado que cada dia mais está difícil as pessoas conseguirem comunicar com a gente, eu já tive pessoas buscando o nosso serviço através de vir aqui no YouTube, descobrir qual que é o meu Instagram, do meu Instagram ir lá descobrir qual que é o site da contabilidade, do site da contabilidade pegar o contato para depois entrar em contato com a gente. Eu teve uma gente que mandou mensagem pelo LinkedIn. Então, pessoal, eu vou pedir para deixar aqui nos comentários um link fácil de acesso para vocês comunicarem com a gente. Se for de ajuda, a gente está aqui para ajudar, seja por comentário, se quiser prestação de serviço, a gente está totalmente estruturado e capacitado para ajudar empresas dos mais diversos portes. Depende muito daquilo que você precisa.
Mas se você quiser simplesmente tirar as dúvidas por aqui, fique à vontade, porque o objetivo principal desse canal é transmitir conteúdo, é comunicar com o mercado tudo aquilo que a gente entende que é necessário para a gestão do dia a dia. Mas se a gente puder ajudar vocês através também da prestação de serviço, a gente está à disposição para a hora que vocês precisarem. Então curte, compartilha, manda para os seus amigos, manda para aquele seu conhecido que tem uma empresa que deveria assistir esse vídeo, ou para o seu chefe, talvez. Então, compartilha esse conteúdo para a gente poder levar essa ideia da contabilidade como ferramenta de gestão para as empresas para o máximo de pessoas possíveis. Dá o like se você gostou. Se você não gostou, dá o like também e comenta, seja bom, seja ruim, seja dúvida, comenta aí para a gente poder melhorar cada dia mais. Eu sou o Carlos Pires e, como sempre, aqui no canal a gente vai falar de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica.